Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui unidos para orar na presença do nosso Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te informar, como eu sempre venho avisando nos meus vídeos, aqui em nossas orações e também em nossas reflexões, que o link do meu canal que tenho no WhatsApp está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você vai receber todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu posto lá também pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também por lá você não perde nada que posto por aqui no YouTube. E depois da nossa oração, não se esqueça que nós vamos meditar na palavra de Deus. Portanto, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração registrados nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E também não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nos grupos da sua família, e também com aquela pessoa que você sabe que está precisando de oração e também de ouvir a palavra do Senhor. Antes de começar a orar, eu quero ler para você Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, meu irmão e minha irmã, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos aqui juntos, unidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para orar em tua presença. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido em meio às nossas fraquezas. O Senhor tem nos dado encorajamento, ânimo e disposição em nossos momentos difíceis. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos perdoa. O Senhor nos concede graça através do nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos também, meu Pai, porque nós cremos no Senhor, cremos na Tua Palavra, cremos no Evangelho de Jesus Cristo e também cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço agora que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha, meu Pai, suprir as nossas necessidades, que o Senhor venha, meu Pai, atender às nossas necessidades em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor venha repreender todo o mal que tenta contra as nossas vidas. Repreenda, meu Pai, todo desânimo. Repreenda, Pai querido, toda tristeza, toda briga, toda dor, toda enfermidade. Repreenda, meu Pai, toda pobreza, toda miséria, toda escassez em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda também, Pai querido, toda incredulidade, toda dúvida e todo medo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, repreender e desfazer todo e qualquer mal que foi feito, meu Deus, contra as nossas vidas, contra a nossa saúde física, contra o nosso corpo, contra a nossa mente, nossas emoções, o nosso psicológico, contra a nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, contra o nosso casamento, nossa vida sentimental e conjugal, contra a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, em nome de Jesus, contra nossas vidas financeira, meu Pai, nossa vida profissional. Que o Senhor venha, meu Pai, desfazer todo e qualquer mal que foi feito, meu Pai. Sacrifícios, meu Deus, pagos, entregues, oferendas feitas
para entidades malignas, para espíritos malignos trabalharem contra nossas vidas. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha desfazer todo o mal. Envia, meu Pai querido, os anjos de guerra do Senhor para combater esses espíritos malignos, para desfazer essas obras malignas, e que o Senhor venha, meu Pai, repreender todo e qualquer mal, toda a maldição, toda obra de magia negra, todo feitiço, toda obra de inveja, todo ódio, todo pensamento, sentimento, coisas malignas direcionadas contra nossas vidas. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha repreender toda a força das trevas em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nossas vidas e o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha anular todo o mal e toda a maldição que tenta contra nós. Eu peço a Ti, meu Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Pai querido, abençoe nossa vida. Abençoe a nossa saúde, abençoe a nossa vida sentimental conjugal, abençoe, meu Pai, os nossos filhos, nossa casa, o nosso lar, nosso emprego, nossa vida financeira. Abençoe a nossa mente, nossas emoções, nossa vida espiritual, ministerial. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe os nossos projetos, aqueles projetos, meu Deus, que nós temos no papel ou que já estamos executando e apresentamos e consagramos ao Senhor. Nós pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor abençoe esses projetos, que o Senhor conceda a bênção para que eles venham prosperar, glorificando o nome do Senhor. Pai querido, que os nossos projetos venham alcançar o propósito para o qual o Senhor, meu Deus, determinou em nossas vidas, que nós sejamos instrumentos do Senhor nessa terra, meu Deus, para abençoar pessoas, para glorificar o Teu nome, para cumprir o Teu propósito através dos nossos projetos, através de diversas áreas das nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço também, meu Deus, que através dessa oração e também da palavra que vai ser ministrada após essa oração, que as pessoas que estão me ouvindo, meu Pai, que estão orando comigo, que elas sejam abençoadas por Ti, que o Teu Espírito venha tocar na mente e no coração dessas pessoas, que o Senhor venha, meu Deus, operar transformação na vida dessas pessoas, que o Senhor venha mudar a vida dessas pessoas. Trabalha, meu Deus, naquelas áreas que elas estão mais precisando, aonde existe mais urgência, mais necessidade de intervenção divina, Pai. Em nome de Jesus Cristo, manifesta, Pai, o poder do Senhor na vida dessa pessoa que está me ouvindo e também na minha vida. Pai querido, manifesta e opera o milagre do Senhor. Mostra, meu Pai, a Tua glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder para que nós venhamos nos alegrar nos feitos do Senhor e também no Senhor, para que nós venhamos testemunhar dos feitos do Senhor, glorificando o Teu nome, divulgando o poderoso e maravilhoso nome do Senhor para as pessoas, meu Deus, crerem no Senhor, glorificarem e exaltarem o Teu nome, para que mais pessoas sejam atraídas ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor venha tirar de dentro de nós todo medo, toda dúvida, Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Deus, toda incerteza, toda incredulidade, todo pensamento negativo. Que o Senhor venha nos dar direção, inspiração, fé, coragem, ânimo, disposição, sabedoria, Pai, para executar os nossos projetos, para executar as nossas tarefas diárias, para lidar, meu Pai, com as nossas responsabilidades do dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, tira de nós, meu Pai, toda preguiça, todo desânimo e nos liberta da procrastinação. Que nós sejamos pessoas ativas, pessoas cheias de ânimo e disposição, inspiradas pelo Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos dar direção em nossa caminhada. Nos ensina, meu Pai, no caminho em que nós devemos andar. Pai, nos dê direção nos nossos projetos, nas coisas que nós temos feito. Em nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, perseverança, fé no Senhor. Nos dê visão do futuro, meu Pai, que nós venhamos ver com os olhos da fé.
e que nós não venhamos desistir, ainda que estejamos por momentos de desânimo, Pai, que nós venhamos vencer esses momentos difíceis e que o Senhor venha restaurar o nosso ânimo e as nossas forças em nome de Jesus. Nos dá fé, meu Pai, nos dá coragem em nome de Jesus, que nós venhamos ser úteis nessa terra, que nós venhamos ser úteis para o reino do Senhor, que nós sejamos luz nesse mundo, sal nessa terra, que nós venhamos ser árvores de bons frutos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe nossa vida espiritual e também a nossa vida ministerial. Pai, eu te peço, nos dê sabedoria para viver neste mundo, nessa terra, lidando com as coisas terrenas e materiais e também com as coisas celestiais, espirituais, em nome de Jesus, sem faltar com nossas responsabilidades, sem faltar em coisa alguma, sendo, meu Pai, tementes ao Senhor em tudo que nós fizermos, não ignorando as coisas terrenas e também não ignorando as coisas espirituais, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que o Senhor venha nos encher com o amor do Senhor, com a luz do Teu Espírito, com a paz do Teu Espírito, que nós sejamos cheios dos frutos do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser luz na vida das pessoas, ser bênção na vida das pessoas. Pai querido, derrama sobre nós o poder do Senhor. Derrama sobre nós, meu Deus, capacitação, em nome de Jesus. Que as águas do Teu Espírito venham fluir do nosso interior, conforme Jesus Cristo nos prometeu, meu Pai. Que todo aquele que nele crer, conforme diz as Escrituras, meu Pai, do seu interior vai fluir rios de água viva, que jorram para a vida eterna. Então eu lhe peço, meu Pai, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu poder, cheios do temor do Senhor, cheios de fé, meu Pai, no Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que através de nossas vidas, Pai, multidões de pessoas sejam libertas de seus pecados, multidões de pessoas se arrependam dos seus maus caminhos e voltem para os caminhos do Senhor. Que multidões de pessoas, meu Pai querido, venham conhecer ao Senhor, a Tua palavra e o Senhor Jesus Cristo através do Teu Evangelho. Que multidões de pessoas sejam atraídas para a Tua presença e tenham seus nomes escritos no livro da vida e venham herdar a salvação que há no nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe, meu Pai, o nosso relacionamento conjugal e sentimental, abençoe os maridos, as esposas, abençoe, meu Pai, os nossos filhos, abençoe os irmãos, os pais, os primos, os tios, não importa o grau parentesco, abençoe todo aquele que habita dentro da nossa casa, no nosso lar, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, meu Pai, se existe alguém nos nossos lares, no lar dessa pessoa que está me ouvindo, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que não creu no Senhor Jesus Cristo, que vive para si próprio, que vive conforme o padrão deste mundo, que vive segundo os prazeres da carne, vivendo no pecado, sem agradar o Teu Espírito Santo, sem seguir os preceitos da Tua palavra, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha lançar luz no coração dessas pessoas. Lança, meu Pai, luz, abre o entendimento espiritual, tira, meu Pai, toda cegueira espiritual, para que essas pessoas venham crer na Tua palavra, para que essas pessoas, meu Pai, venham enxergar a realidade espiritual em que elas estão vivendo, Senhor, em nome de Jesus. Que elas reconheçam a necessidade de serem aceitas por Ti, de serem perdoadas por Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que elas venham ser libertas, meu Pai, de todo o mal, de todo o pecado, meu Deus. E que elas venham servir ao Senhor. Que a salvação do Senhor, meu Deus, venha se manifestar na vida dessas pessoas. Que todos, meu Pai, na casa, no lar, na família dessa pessoa que está me ouvindo, está orando comigo. Que todos eles, Pai, sejam libertos de seus pecados e que eles sejam salvos. Em nome do Senhor
Jesus Cristo. Pai querido, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha cessar toda contenda no nosso lar. Que o Senhor venha, meu Deus, acabar com as brigas, cessar as brigas, as contendas, as inimizades, as divisões, as confusões, as invejas, todo problema, meu Pai, em nome de Jesus. Que haja união, que haja paz no nosso lar. Pai querido, cesse a briga entre os filhos, os desentendimentos entre os irmãos, em nome de Jesus. Cessa, meu Pai, a contenda entre os casais. Coloca, meu Pai, paciência no coração, meu Deus, dos casais, para que eles venham se entender, para que eles venham ter paciência, meu Deus. Dê a eles, meu Pai, sabedoria para eles compreenderem uns aos outros, que eles venham amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossa casa, em nosso casamento, em nosso lar, na vida de nossos filhos, em toda a nossa família, em nome de Jesus. Deus querido, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe também a nossa saúde. Abençoe, meu Pai, o nosso corpo físico. Repreende, meu Pai, toda doença, toda enfermidade, toda dor. Que o Senhor venha manifestar em nós o milagre da cura, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ter uma saúde forte, que nós venhamos ser fortalecidos em saúde, meu Pai. Nos abençoe com saúde, repreendendo toda enfermidade, tirando toda dor, em nome de Jesus Cristo. Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor abençoe também todos os nossos parentes. Abençoe, meu Pai, todos os nossos amigos. Abençoe, meu Pai, todos os nossos vizinhos, os moradores das nossas ruas, dos nossos bairros, em nome de Jesus. Eu peço a Ti que haja salvação na vida deles. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que haja libertação na vida deles, Pai, libertação de pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido. Deus, eu te peço que o Senhor abençoe o nosso bairro, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoe, meu Pai, as autoridades dos nossos bairros. Abençoe, Pai querido, as autoridades das nossas cidades, do nosso estado e também do nosso país. Tira, meu Pai, a corrupção do coração deles em nome de Jesus. Tira, meu Pai, o desejo e a atração pelas coisas do mundo, pelas riquezas do mundo, pelo pecado, meu Pai, do coração deles, e coloca neles temor pelo Senhor. Coloca neles, meu Pai, amor pelo próximo, que eles venham usar a autoridade que eles têm para fazer o bem ao povo, meu Pai, em nome de Jesus, para praticar a justiça, pois a Tua palavra nos ensina, meu Pai, que a justiça agrada do Senhor e o trono do Senhor está firmado em justiça, meu Pai. Por isso, Pai querido, eu peço a Ti, meu Deus, tira toda a injustiça do nosso meio. Cessa, meu Pai, a justiça no meio das autoridades do nosso país, do nosso estado, de nossa cidade, do nosso bairro. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar todo ministro da palavra, todo pregador, toda pregadora da Tua palavra, todo evangelista, todo presbítero, todo obreiro, todo diácono, todo missionário, todo profeta, todo profetisa, apóstolo, apóstolas, não importa o título e o cargo, todo cristão, todo filho e filha do Senhor. Abençoe, meu Pai, os Teus servos que estão nessa nação. Abençoe os filhos do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha revestir-nos a todos nós com a Tua armadura espiritual e nos fortalecer, meu Pai, na força e no poder do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, em nome de Jesus Cristo. Que nós nunca venhamos nos desviar da Tua presença, que nós nunca venhamos nos afastar do Senhor, que nada nos tire da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Tira, meu Pai, dos nossos corações o prazer e a atração pelo pecado, meu Pai. O prazer e a atração pelas coisas do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha, meu Pai, nos atrair para a Tua presença, para o Senhor. Coloca em nós, meu Pai, desejo e atração pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela Tua palavra, desejo de orar, de jejuar,
de fazer aquilo, meu Pai, que nos coloca na Tua presença, que nos coloca em comunhão, em intimidade com o Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor envie os anjos do Senhor para se acamparem ao nosso redor, nos protegendo de todo mal, repreendendo, meu Pai, todo espírito maligno, toda força negativa e maligna enviada contra nossas vidas, que tenta, meu Pai, contra as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha manifestar a presença do Senhor em nossos corações. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor nos permita ter intimidade contigo, com o Senhor Jesus e com o Teu Espírito Santo, ter experiências sobrenaturais com o Senhor Jesus Cristo e também com o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Aumenta, Pai querido, a nossa fé. Aumenta em nós, meu Pai, em nosso coração, o temor pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus querido, nos ensina mais sobre o Senhor, sobre as coisas do Senhor. Nos ensine, meu Pai, sobre a Tua palavra, em nome de Jesus, sobre as coisas espirituais. Abre, meu Pai, eu te peço, o nosso entendimento, meu Pai, espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira, meu Pai, toda cegueira espiritual, em nome de Jesus, que nós venhamos entender cada dia, meu Deus, mais e mais as coisas do Senhor, a mente do Senhor, o coração do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, te agradecemos por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, meu Pai, por toda a proteção que o Senhor tem nos concedido e continue nos protegendo, nos abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Continua, meu Pai, nos guiando, nos direcionando, Pai, nos dando direção no caminho no qual nós devemos andar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu te peço, meu Pai, que através desta oração, o propósito do Senhor, os propósitos do Senhor, venham se cumprir em minha vida, através da minha vida, na vida dessa pessoa que está me ouvindo e orando comigo, e através, meu Pai, da vida dessa pessoa que está me ouvindo e também orando comigo, meu Pai. Que os propósitos do Senhor se cumpram, meu Pai, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, trabalhe, meu Pai, nos nossos corações, para que nós venhamos, meu Pai, ouvir a Tua palavra, que nós vamos meditar na Tua palavra dentro de poucos instantes, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor faça que o nosso coração seja uma terra fértil, meu Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações venham crer no Senhor, meu Pai, que nós tenhamos fé no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente, que nós venhamos crescer espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, lança luz nos nossos caminhos. Nos dê, meu Pai querido, direção, meu Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha nos dar ânimo, nos dar disposição, nos dar encorajamento, aumentar a nossa fé, restaurar as nossas forças espirituais. E também, Pai querido, que o Senhor venha nos corrigir, meu Pai, porventura se tivermos cometendo algum erro, meu Pai. E eu lhe peço também que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia, nós aqui orando juntos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Antes de prosseguir, eu quero te dizer, se você ainda não ouviu o meu recado inicial, o link do canal que tenho lá no WhatsApp está fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Você recebe diariamente versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições, eu posto lá também pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E você pode estar compartilhando em suas redes sociais todo esse conteúdo que eu posto por lá e também por aqui.
Quero te dizer também que você pode ficar à vontade para deixar os seus comentários e também os seus pedidos de oração aí nos comentários, para que mais pessoas também estejam orando por você. E também não deixe de compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de família e também para aquela pessoa que está precisando de oração e também de ouvir e meditar na palavra de Deus. Então eu vou ler para você aqui Hebreus capítulo 12, versículo 1. Está escrito o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui, meus irmãos, nesse contexto onde esse versículo está inserido, onde esse texto bíblico que acabei de ler está inserido, o apóstolo Paulo ele deixou diversos ensinos espirituais para os cristãos, e aqui ele usa uma mentalidade, um contexto do setor do esporte. Aqui ele está falando de uma linguagem do atletismo. Ele fala sobre as pessoas que competem no estádio, da pessoa que corre, que disputa uma corrida, por exemplo. O apóstolo Paulo usa várias linguagens. Uma delas é essa. Ele usa a figura do atleta. Uma outra linguagem que ele se utiliza é a linguagem do soldado, do guerreiro, uma linguagem militar. Nesse caso aqui, ele está falando, nesse contexto, ele está falando de competição, o estilo de vida de um atleta. E nós sabemos muito bem que um atleta, ele não vive para si próprio, ele vive para a sua profissão, ele vive para o seu esporte, para aquilo que ele pratica, pois é necessário que haja total dedicação para que ele tenha sucesso e seja vitorioso em suas competições. Por isso, um atleta, ele tem que se abster de suas vontades e de muitas coisas que uma pessoa que não é atleta pratica. Ele tem que abrir mão de várias coisas desse mundo. Assim como um cristão, como um filho de Deus, ele também, por causa de sua natureza espiritual, ele deve abrir mão de suas vontades pecaminosas e também abrir mão das coisas atrativas que esse mundo nos oferece. Aqui no versículo 1, ele está falando, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É claro que aqui, falando ele em uma linguagem esportiva para um corredor que disputa uma corrida para pegar uma possível coroa, aqui ele está trazendo para nós ensinos espirituais. O corredor, quando o atleta que é corredor, quando ele está no estádio, ele está rodeado de testemunhas. Ele tem ali centenas ou milhares de pessoas sentadas nas arquibancadas, vendo a competição, observando a atuação de cada atleta que está ali naquela pista de corrida. Além de terem equipes de mídia, equipes filmando de câmeras, radialistas, entre aqueles também que estão transmitindo aquela partida para que outras pessoas que estão em outro local, não de forma presencial, estejam também ali observando aquela competição, o comportamento e a atuação daqueles atletas. Nós também temos uma semelhança com esse cenário, porque nós somos observados neste mundo. As pessoas nos observam, as pessoas da nossa casa, do nosso lar, a nossa família nos observa, os nossos amigos nos observam, os vizinhos, os colegas de trabalho, os colegas de ministério, de igreja, todos nos observam. O próprio Senhor, o nosso Deus, está nos observando.
E por que não também dizer os seres celestiais, como por exemplo os anjos. Os anjos de Deus também nos observam, até mesmo porque a Bíblia diz que eles estão dispostos para nos servir conforme Deus determina que eles venham nos servir e também nos guardar e nos proteger de todo mal. Até mesmo os anjos caídos estão nos observando, pois a Bíblia nos ensina que o diabo, Satanás, ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então até mesmo os espíritos malignos andam nos observando, mas é claro, buscando uma brecha, uma oportunidade para nos fazer o mal. E nós também podemos pegar uma outra ótica, um outro ponto de vista, quando vemos aqui eu ia falar o apóstolo Paulo, mas é melhor eu falar o autor de Hebreus, porque nós não temos prova de quem escreveu o livro de Hebreus. Então, quando o autor de Hebreus está falando aqui que também nós somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui também nós podemos pegar os personagens bíblicos. Eles dão testemunho de que foram fiéis a Deus, de que serviram a Deus, de que tiveram relacionamento com Deus, de que foram ajudados por Deus, socorridos por Deus, sustentados por Deus, foram perdoados por Deus, foram salvos por Deus. Uma prova disso é que no versículo anterior, melhor, no capítulo anterior ao capítulo 12, ali o autor de Hebreus ele vai falar dos heróis da fé. Ele vai falar sobre a fé. Então nós podemos ter aqueles vencedores, aqueles heróis da fé ali, conforme o autor de Hebreus chama os heróis da fé, nós podemos ter eles como testemunhas. Não no sentido primeiro que eu havia dado exemplo, que as pessoas e os seres espirituais estão nos observando, mas que eles estão sendo testemunhas para nós quando nós lemos as histórias bíblicas relatando o que eles fizeram nessa terra. Nesse sentido, nós estamos também rodeados de muitas testemunhas, de grande nuvem de testemunhas, quantidades diversas, ou seja, nós temos, além de termos pessoas nos observando, para nós termos que dar bom testemunho, glorificar o nome de Deus com o nosso estilo de vida e o nosso modo de ser, nós também temos aquelas testemunhas que nos deixaram exemplo de vida, que nos dão o segredo, que nos dão a receita, o código, o caminho para andarmos vitoriosos na presença de Jesus Cristo, agradando a vontade de Deus, não desistindo, não desanimando, não abandonando o barco, não desviando do caminho que Deus separou para mim e também para você. Então aqui o autor de Hebreus falou: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Conforme eu falei no início, e fazendo aqui uma pequena correção, eu falei sobre o apóstolo Paulo, que ele usa linguagens diversas na Bíblia, como a linguagem militar e a linguagem esportiva. Aqui eu não posso garantir que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Então, considere isso aí, por favor. Então, vamos lá. O autor de Hebreus, aqui no capítulo 12, versículo 1, ele continua dizendo: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tendo aqui o autor de Hebreus usado uma linguagem esportiva, uma linguagem do mundo dos esportes, do atletismo, nós temos que considerar que os atletas, eles fazem exercícios físicos, atividades físicas para fortalecer e preparar o seu corpo para as competições. E muitas atividades físicas exigiam carregamentos de peso, movimentações de peso. E aqui ele está falando: livremo-nos de tudo que nos atrapalhe e do pecado que nos envolve. Os atletas, com certeza, eles tinham roupas próprias para o dia da competição.
eles tinham que estar com o corpo saudável, tinham que estar leves, com o mínimo de peso possível, para eles terem mais mobilidade, para eles cansarem menos e terem um maior desempenho na competição, para ter a chance de serem vitoriosos. Assim também nós precisamos ser em nossa caminhada espiritual com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o autor escreveu: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se nós fizermos aí um pequeno esforço, nós vamos lembrar aí de várias coisas em nossas vidas que nós já praticamos e nos prejudicou no passado, na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E quem sabe hoje ainda não existem coisas que estão nos prejudicando a ter crescimento espiritual, amadurecimento, nos desenvolver espiritualmente em nosso relacionamento com Deus, em nossa vida cristã, em nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Quando ele diz tudo, é tudo. Se você tem problema com o uso, por exemplo, de celular, smartphone, com o uso de redes sociais, com o uso, por exemplo, de séries, Netflix, assistir filmes, viciado, por exemplo, em vídeos de YouTube, viciado em ficar vendo shorts, por exemplo, no YouTube, vendo stories, mexendo no WhatsApp. Se você fica ali horas e horas e horas e coisas ficam sem fazer, você não busca a Deus, você deixa de buscar a Deus, deixa de fazer suas atividades, assumir suas responsabilidades por causa dessas coisas, isso aí é um exemplo de coisas que estão te atrapalhando. Isso aí está te atrapalhando e você precisa abandonar isso. É claro que isso que mencionei é apenas um exemplo. Existem diversas outras coisas que podem nos atrapalhar, inclusive o pecado. Essas coisas que temos na terra, em nossas vidas, no dia a dia, elas em si próprias, elas não são pecado, mas a maneira como nós as utilizamos, pode se tornar pecado por causa da nossa negligência, por causa da nossa falta de sabedoria em administrar o nosso tempo. Portanto, nós precisamos nos livrar, parar de ter contato, relacionamento, cortar o vínculo, deixar de ter relacionamento com tudo aquilo que nos atrapalha, até mesmo pessoas. É isso mesmo. Infelizmente, nem todas as pessoas elas são bênção em nossas vidas. Algumas pessoas elas vão servir de pedras de tropeço. Elas nos prejudicam, portanto nós precisamos de sabedoria para saber com quem nós nos relacionamos e com quem nós nos envolvemos. E aqui também o autor de Hebreus está falando que, além de nós devermos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, nós também devemos nos livrar do pecado que nos envolve. Nós sabemos muito bem, eu tenho falado repetidamente nos meus vídeos, que a nossa natureza humana ela é contaminada pelo pecado por causa de Adão. A pessoa pode ser a pessoa mais exemplar do mundo, mais santa do mundo, mais separada e consagrada a Deus, mais usada, mais íntima de Deus que você pode conhecer. Essa pessoa tem pecado, porque ela é um ser humano, ela é um descendente de Adão, assim como eu e assim como você. E nós sabemos muito bem que essa luta que nós temos contra a nossa natureza carnal, contra o pecado que habita em nós, ela vai existir enquanto estivermos vivos nessa terra. É isso mesmo. Enquanto estivermos vivos aqui, nós vamos combater contra o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele está mais do que perto, ele está envolvido no nosso ser, infelizmente. Mas graças a Deus já existe uma solução para isso. Deus já resolveu isso. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, não pereça a condenação e o sofrimento eterno, mas, ao contrário disso, tenha
vida eterna em Cristo Jesus. Então, ainda que o pecado habite em nós, vez ou outra nós tropeçamos no pecado, estamos constantemente lutando contra o pecado, Deus nos vê como pessoas justas, purificadas, porque nós cremos nele, nós cremos em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo veio representar a pessoa de Deus, veio manifestar a voz, a palavra de Deus, a pessoa de Deus para nós. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, automaticamente estamos crendo no Pai e estamos agradando o Pai. O próprio Jesus Cristo falou: aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Portanto, não negue o Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo. Se você crê em Deus, consequentemente você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Não é possível uma pessoa crer em Deus e não crer no Senhor e ser uma pessoa salva, porque a salvação é apenas através do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, tudo isso para resolver esse problema do pecado e por fim na eternidade viveremos em santidade, em pureza, na presença do nosso Deus. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto isso não acontece, precisamos prestar atenção no que nos ensina a palavra. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos envolve. Se você está com dificuldade de abandonar o seu pecado, não desista de buscar a Deus. Clame a Deus todos os dias até que Ele te responda, até que Ele manifeste a libertação em você, até que Ele te salve. Na Bíblia Sagrada está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito também na palavra que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E também está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós devemos sempre nos esforçar para não praticar o pecado, para não praticar aquilo que não agrada a Deus, rejeitando as vontades da nossa carne, rejeitando os prazeres, as atrações e as tentações que esse mundo nos oferece. E também nós devemos sempre, todos os dias, confessar os nossos pecados a Deus e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, pedir a Ele também ajuda, força, sabedoria para lidar com o nosso ser, para lidar com as situações, para vencer as tentações. É só você crer e pedir que com certeza Ele vai te ajudar. Então nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve. Caso contrário, dificilmente uma pessoa conseguiria permanecer no caminho do Senhor para no fim herdar a coroa da vida que está reservada para toda eternidade. E no final do versículo, o autor de Hebreus escreveu: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha aí a linguagem do esporte, esportiva, a linguagem do atleta. Corramos com perseverança, correr. O atleta, quando ele está na pista, ele corre com perseverança, ainda que ele sinta cansaço, ainda que ele sinta dores, ele tem que se esforçar, ele tem que dar o seu máximo para pelo menos atravessar a linha de chegada, ainda que ele não seja o primeiro. Você já viu numa corrida, em uma Olimpíada, seja uma corrida de 100 metros, de 200, de 500, de 1000, uma maratona, não importa a distância. Temos ali vários corredores. O primeiro corredor, o primeiro atleta que passa na linha de chegada é o vencedor, é o que pega o primeiro lugar no pódio, é o que pega a medalha de ouro. O segundo lugar ele pega de prata, o terceiro pega de bronze e por aí vai, os outros vão chegando. E cada um, dependendo da competição, dependendo dos patrocínios, tem seus prêmios. Mas veja bem, o fato de o primeiro ter passado, ele não faz com que o segundo e o terceiro não tenham se esforçado para também passar a linha de chegada.
E da mesma forma com os outros, aqueles que estão lá atrás, chegando em 10º lugar, 15º, 20º lugar, eles já viram que eles perderam a corrida, eles não venceram em primeiro lugar. Perder, que eu digo, não é que eles não conseguiram chegar, atravessar a linha de chegada, é que eles não foram o primeiro lugar. Eu estou dizendo o seguinte, o fato de eles verem que já teve um vencedor, já teve o segundo lugar, já teve o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, isso aí não lhes impede de continuar se esforçando para ter a honra de atravessar a linha de chegada, pois todo atleta corredor, ele exercita, ele dedica sua vida para participar de uma corrida e atravessar a linha de chegada. É claro, se ele for o primeiro a atravessar a linha de chegada, ele vai ser o campeão, o vencedor daquela competição. Nós, como cristãos, seres espirituais, filhos de Deus, nós também temos a nossa corrida, a nossa carreira nessa terra, conforme temos aqui escrito na Bíblia, e corramos com perseverança. Então, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dores, às dificuldades, nas fases de desânimo, quando nós estamos cansados, quando nós temos oposições se levantando contra nós, nós devemos continuar insistindo, continuar correndo, continuar competindo, sendo perseverantes nessa corrida que nos é proposta, conforme está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1. E na continuação aqui, bem no início do versículo 2, ainda está escrito: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, da mesma forma que o corredor, ele tem os seus olhos fixos lá na linha de chegada, no caso das corridas de curta distância. Mas quando é uma corrida de longa distância, ainda que eles não vejam com seus olhos físicos, eles estão vendo com seu olho imaginário, com a sua imaginação. Eles estão imaginando lá na chegada, um lugar que eles não estão vendo com os olhos físicos, mas como se fosse pela fé. Estão enxergando a linha de chegada lá na frente. Os olhos da mente deles estão fitos na chegada. Nós também temos um alvo, temos um propósito, sermos aceitos por Deus e por Cristo Jesus no último e no grande dia, quando Ele vai nos dizer: venham para mim, benditos de meu Pai, vocês foram fiéis no pouco e eu vos colocarei no muito. Venham para o gozo eterno do meu Pai. Então nós devemos estar com os nossos olhos da fé fixos no Senhor Jesus Cristo, conforme está dizendo aqui esse versículo 2. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meu irmão e minha irmã, prestem atenção nessa palavra. Não desistam, não desanimem. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.